Fala aí, meu povo, queridos alunos, queridas alunas. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá para algumas dicas importantes para você poder fazer a sua prova. Primeira situação é entender o chamado bloqueio continental. O que significa o bloqueio continental? Napoleão Bonaparte, que é o imperador da França, ele vai instituir o bloqueio continental, que é uma forma de proibir o comércio de qualquer país da Europa, tá? Fazer comércio com a Inglaterra. Essa é a ideia do bloqueio continental, porque ele queria enfraquecer a Inglaterra com as relações comerciais. Napoleão não conseguia invadir a Inglaterra, ele vai fazer uma batalha muito famosa, chamada Batalha de Trafalgar, e a Inglaterra tem nesse momento a maior frota naval do mundo. Napoleão não consegue invadir a Inglaterra, porque a Inglaterra é uma ilha. Beleza? Então essa é a primeira ideia para sua prova legal, chamada bloqueio continental. A outra situação é que o bloqueio continental vai influenciar diretamente a vinda da família real para o Brasil. Portugal devia muito dinheiro para a Inglaterra e era um parceiro comercial de longa data, um dos primeiros parceiros comerciais do mundo, né? É o comércio entre Portugal e Inglaterra. Quando Napoleão institui o bloqueio continental, Portugal vem numa situação difícil, porque se ele fizer comércio com a Inglaterra, ele será invadido por Napoleão, e se ele não fizer o comércio com a Inglaterra, as suas finanças, os seus produtos também, vai ficar enfraquecido. O que Dom João VI, que é o príncipe regente da época, decide? Pedir ajuda para a Inglaterra e vir para a colônia, que é o Brasil. Ao chegar aqui no Brasil, com a ajuda dos ingleses e fugindo de Napoleão, ele vai instituir o Tratado de Abertura dos Portos. O que é o Tratado de Abertura dos Portos? Significa que o Brasil pode fazer comércio agora com qualquer país. Isso significa o fim do Pacto Colonial. Para você que não se recorda, Pacto Colonial significa que a colônia Brasil só pode fazer comércio com a metrópole que é Portugal. Com o Tratado de Abertura dos Portos, o Brasil pode fazer comércio com qualquer país, no caso, a Inglaterra, que ajudou a família real a fugir para o Brasil. Beleza? Então esse é um ponto mega importante. Outra situação importante que você precisa saber. O Brasil, como colônia, não estava preparado para a família real chegar aqui. Então a família real chega primeiro em Salvador e ela troca a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Chegando no Rio de Janeiro, eles vão fazer algumas mudanças muito importantes no Rio de Janeiro. Vão alargar as ruas, construir chafarizes, vão construir o Jardim Botânico, a Biblioteca Real, vão criar o primeiro jornal do Brasil chamado Gazeta do Rio de Janeiro, vão cuidar da parte estrutural, criar o Banco do Brasil, não tinha banco na época, então Dom João VI cria o Banco do Brasil. Então todas essas situações são importantes, que as mudanças que a família real fez no Rio de Janeiro. Isso é muito importante você saber na sua prova. Beleza? Tranquilo? Então vamos para o próximo ponto aí. O Dom João VI, ao estar no Brasil, ele tem um plano, que é fazer o quê? 2 países, o Brasil e Portugal. Então, professor, o Dom João tinha o plano de tornar o Brasil independente? Sim, isso tanto é verdade que ele vai elevar o Brasil à categoria de Reino Unido, e quando na Revolução do Porto os portugueses pedem para Dom João voltar, porque eles querem retornar o Brasil à categoria de colônia, ele deixa o filho dele aqui, Dom Pedro I. Dom Pedro I, então, proclama a independência do Brasil, e aí vai rolar a ideia de reconhecimento para a independência do Brasil. Para um país ser independente, no caso o Brasil, ele precisou do reconhecimento de Portugal, ele vai pagar 2 milhões de libras esterlinas, vai precisar do reconhecimento da Inglaterra, que é o país comercialmente mais forte do mundo, e a Inglaterra fala, tudo bem, nós vamos reconhecer sua independência, mas nós queremos prorrogar por mais 10 anos o Tratado da Abertura dos Portos. E também os Estados Unidos, vai querer que o Brasil se torne independente, tá? Por questões óbvias, que ele quer dominar toda a América. E aí, Dom Pedro I cria a primeira Constituição do Brasil, chamada Carta Outorgada, que significa imposta. Os principais pontos da Carta Outorgada são, primeiro, ela foi imposta, por isso tem o nome outorgada, por Dom Pedro I. O povo não participou do processo, para poder fazer a Constituição. E isso vai demandar a segunda característica dela. Ela teve um caráter autoritário, ou seja, Dom Pedro mandava e todo mundo obedecia.
Terceiro ponto muito importante aí da Constituição de 1824 é que ela tinha divisão em 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e o próprio poder moderador, que era o imperador. Outro ponto importante para a história do Brasil é que essa carta dizia que o próximo imperador do Brasil só poderia assumir com 18 anos. Antes disso, de 18 anos, ele não era considerado nem maior de idade e não poderia assumir o trono do Brasil. Beleza? Então, essa situação é importante. Você acha que a população do Brasil nesse momento vai aceitar essa carta com caráter autoritário? É claro que não. E o primeiro levante, o primeiro movimento do Brasil contra a carta outorgada é a chamada Confederação do Equador. Tem esse nome não porque aconteceu no país Equador, porque aconteceu em Pernambuco, e aí Pernambuco fica ali junto com a galera do Nordeste, mais próximo da linha do Equador. Por isso tem esse nome, tá? 2 personagens são importantes aí: o Frei Cipriano Barata e o Frei Caneca, tá? Então essas 2 pessoas são importantes dentro da Confederação do Equador, tá? E aí o que acontece? O Dom Pedro I, o pai dele morre, que é o Dom João VI, que tinha ido para Portugal, e aí o trono fica vago em Portugal. Dom Pedro abdica do trono aqui no Brasil e vai para Portugal. Quando ele vai para Portugal, o filho dele tem apenas 5 anos. Então, como eu disse para vocês, lá na carta outorgada dizia que só podia assumir o imperador com 18 anos, começa o chamado período regencial. Nesse período regencial, a principal característica são as agitações políticas ou agitações sociais, as lutas que nós tivemos no período regencial: Revolta dos Malês, Cabanada, Balaiada, a própria ideia de cabanagem. Nós vamos ter a Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos, tá? Todas essas lutas aconteceram no período regencial por 3 motivos básicos. Primeiro, não ter um imperador. Segundo, todas essas revoltas vão constar ou uma situação de pobreza ou uma situação em que as pessoas vão se revoltar com uma situação do próprio Brasil, tá? Ou na questão dos impostos, como aconteceu lá na Revolta dos Farrapos, lá em Farroupilha, que era o imposto que rolava com relação ao charque, tá? Então, todas essas ideias são importantes. Outra coisa também que você não pode esquecer na hora de fazer a prova é que, com relação ao chamado fim do período regencial, o período regencial só termina com o chamado golpe da maioridade. O que acontece? Por que é chamado de golpe? Lembra que eu falei que a Constituição só falava que podia assumir com 18 anos? O golpe da maioridade acontece porque Dom Pedro II assume com 14 anos, por isso é chamado de golpe, porque fere a Constituição. Ele era apoiado pelo Partido Liberal, que vai arquitetar essa ideia do golpe da maioridade. A população queria muito, então a galera vai fazer charge, vai ter ideia de música na época, cartaz, aprovando e falando que precisa, que o Pedrinho, que era o nome que a galera chamava Dom Pedro II, assumisse o Brasil, tá? Então, essa é a ideia do golpe da maioridade. Quando ele é coroado imperador, então é o fim do período regencial e aí começa o segundo reinado no Brasil. Beleza? Eu espero que minhas dicas possam ter te ajudado para você caprichar na sua prova e no seu simulado aí, tá bom? Um forte abraço, até mais. Valeu, galera!